Alô, querida, querido, muito bom mais uma vez estar gravando um vídeo para vocês, esperando que possa trazer um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais de Cristo para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, universidade. Esse é o desejo, né, deste velho pastor. Então, vamos compartilhar aí mais um vídeo. Vamos estar trazendo um tema das bem-aventuranças, né? De Deus para as nossas vidas, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele aconselha, para que possamos estar sempre avançando, né? De olho para frente, para o futuro, lá para o final da estrada, que é a vida eterna, né? Depois da nossa caminhada aqui terrena, depois de termos conhecido Jesus Cristo, o poder que há no seu nome, a salvação que foi proposta por ele através da sua morte e ressurreição e a pavimentação para a vida eterna, né? Depois desse curto tempo, né, que nós passamos aqui na Terra, alguns como criaturas, outros já como filhos de Deus. Então, é sempre uma alegria, espero que esse vídeo traga mais algumas informações para você, te anime, né? Te dê vontade de buscar mais informações na Bíblia Sagrada, que é o melhor. O vídeo é bom, mas o melhor é você ir na fonte, e a fonte é a Bíblia Sagrada, né? As igrejas são boas, as denominações são boas, cada um com a sua visão, né? Desde que a doutrina seja a mesma, né? Seja o que esteja ali na palavra de Deus. Pastores, padres, bispos, evangelistas, diáconos, né, presbíteros, todos são bons, mas a melhor fonte mesmo é Deus, é você beber na fonte original, né, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu relembro, né, sempre, né, o livro mais vendido no mundo em todos os tempos. Então, estamos aí, vamos trazer um pouco da palavra. Gravamos das duas últimas semanas, né, gravamos 2 vídeos sobre o tema da justiça, em razão do que estava acontecendo, principalmente ali no Brasil. Muitas curiosidades foram mostradas, muitas dúvidas foram sanadas, e é para isso mesmo que nós estamos aqui sempre falando, né? Tentando aproximar cada um de nós mais à palavra de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, de uma maneira comum, né? De uma maneira do nosso dia a dia, né? Da nossa vida, da nossa família, onde nós estamos, o que nós fazemos, como nos relacionamos, né, com as pessoas à nossa volta. Esse é o objetivo. Eu sempre oro para que Deus dê as palavras certas, para que me possa fazer entender da melhor maneira possível por todos, de preferência, ou a maior parte de todos vocês, como também peço para que, após ver esse vídeo, você faça a gentileza de encaminhar para alguém da sua família, alguém próximo, para que também possa experimentar, né, um pouco das coisas novas de Deus na sua vida, se ainda não experimentou, né? E quem sabe até, né? Porque o poder de Deus é único, né? Possa realmente entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador dela. Amém? Então vamos aqui, eu estou com a Bíblia aqui aberta do meu lado, hoje eu vou ler bastante, vou virar bastante aqui, vamos ver se nós fazemos esses versículos todos em um vídeo só, para tentar trazer outro tema já daqui a 15 dias, mas enfim, vamos de acordo com o que for sendo processado, né, na minha mente, no meu coração, para poder transmitir a vocês. É o Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5º, capítulo 5, se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade, se não, anote, né? Anote depois com calma, com tempo, você pode reler, né? E o que diz a palavra de Deus em relação a esse tema. Bem-aventurança, é isso que eu estou tentando, né? Passar para vocês, né? Bem-aventurado, né? Bem-aventurança, isso está relatado em várias passagens bíblicas. O termo em si significa
que é algo ditoso, né? Algo feliz, né? Algo digno, né? De ser felicitado, né? Bem-aventurado, né? Eu falo muito que a mãe de Jesus, né? Maria, foi uma bem-aventurada, né? Entende? Foi eleita por Deus para trazer Jesus como homem aqui na Terra, né? O parto normal, vamos assim dizer, a concepção sobrenatural, mas o parto foi de normal, porque o plano era esse mesmo, né? Mostrar Deus aqui na Terra, Jesus Cristo, né? Como parte da Trindade, como homem, como eu e como você. Quando a gente fala homem na Bíblia, nós nos dirigimos a todos, as mulheres inclusive. Tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 5. Começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então se reuniam, né, a multidão de gente, né, multidões, aqui está no plural. Nas versões são muito próximas, né, algumas palavras, mas sempre o termo vai ser esse daí, vai ser muito próximo para a compreensão de todos. Então eles se reuniam, onde Jesus ia passando de um lado, do outro, quando ele estava naquele ministério dele, lembrando que o ministério dele foi muito curto em termos de tempo aqui na Terra, vamos dizer assim, em torno de 3 anos, talvez 2 ou 3 meses a mais, mas em torno de 3 anos de idade, de 3 anos de ministério, né? E ele percorreu ali o que ele pôde percorrer, ensinou o que ele pôde ensinar, deu exemplo e principalmente, né, preparou o caminho da salvação para todos, que ainda está aberto. Ainda está aberto para você, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É um plano maravilhoso que vai nos levar à eternidade. É o que diz a palavra de Deus, é o que eu creio e oro sempre, né, para que vocês possam crer também. Então passou a ensiná-los, dizendo assim, já o verso 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humildes de espírito, né? Interessante, né? Não mudam, né? Como diz, eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, né? São os que não põem a sua esperança nem a sua confiança nos bens materiais, e sim em Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Que bacana, né? Porque deles é o reino do céu. Eles não acham que vai ser outras coisas paralelas do dia a dia da nossa vida que vai nos dar o reino do céu, e sim deposita sua confiança em Deus e caminha com Deus, né? Da maneira como ele pode caminhar aqui na terra, né? Como foi ensinado por Jesus, principalmente esses primeiros 4 livros do Evangelho, são os Evangelhos, né, do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. São as histórias de Jesus Cristo, muito parecidos os 3 primeiros, e o João um pouco diferente, mas contando fatos, né, do tempo desse ministério, o curto ministério de Jesus aqui na Terra. Deu uma travadinha aí, né? Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Falei um dia desse, né, que estava trocando o computador, ainda não consegui. Estou orando aí para que isso aconteça em breve, né? Mas aí eu vou anunciar e talvez vocês possam ver o próprio vídeo, né? Que vai estar um pouquinho melhor, talvez, com uma câmera nova, um computador novo para esses vídeos, né? O verso 4 diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sim, normalmente nós associamos o choro, né, a algo de dor, algo que pesa nas nossas vidas, né? Então, Jesus aqui fala que nós podemos ter problemas doloridos, né? Problemas que entristeçam, problemas que tragam dores para as nossas vidas, né? Mas nós seremos consolados, diz a palavra de Deus, né? Os que sofrem, os que choram, né? Então, as expressões aqui estão numa forma passiva, né? E assim sugere que será Deus quem realizará essas ações. É tremendo isso, né? Então Deus, ele às vezes permite que coisas aconteçam na nossa vida para chamar nossa atenção,
para nos mostrar algo, para trazer-nos de volta a uma caminhada melhor, para trazer-nos de volta a um estado melhor como seres humanos aqui na Terra. Eu já falei algumas vezes e repito, tudo que Deus ensina, tudo que Deus coloca, tudo que Deus quer que nós façamos, são para benefícios próprios, individuais. Ele não pede nada para ele de tabela, vamos assim dizer, né? Ele não tem interesse nenhum que não seja o nosso bem-estar, as coisas boas da nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida aqui na Terra. Esse é o propósito de Deus, nos ensinos dele, né? E aqui fala isso daí, né? Os que choram às vezes sofrem, e Deus permite que esse sofrimento venha às nossas vidas, né? Não que ele nos quer ver sofrer, mas ele quer ver, ele quer que nós vejamos que esses sofrimentos vão ser consolados, vão ser mudados, vão ser trocados através do poder que há no seu nome. E ele pode fazer isso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele traz tudo, né, à tona, ele traz tudo à nossa frente e nos dá o livre-arbítrio para escolher aquilo que é melhor para as nossas vidas. Ele orienta, ele dá o caminho, ele mostra a direção, mas ele não obriga. Né? Ele é um gentleman, como nós falamos aqui, né? Ele é muito educado, ele é democrático, ele quer que você escolha, né? por escolher, né? Que você dê o passo, que você queira essa mudança, que você queira essa transformação. O verso 6 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Quer dizer, era até uma controvérsia em algum dessas bem-aventuranças, porque, por exemplo, quem herdava a terra normalmente era o invasor, era o que ganhava a briga, né? Ganhava a batalha, ganhava a guerra. Eles é que controlavam a terra, eles é que ganhavam a terra. O povo de Deus teve que lutar muito para poder tomar posse da terra prometida. Isso custou muito e ainda custa hoje, é incrível. Já tivemos vídeos sobre isso daí, a razão das guerras de Israel com todos os povos, né? Da linhagem árabe, muçulmana que estão à sua volta. Então, se ganhava a terra nesse sentido, a esperança era nessa daí. Mas aqui está aventurado os mansos, quer dizer, os que não brigam, os que não guerreiam, né? Então, isso é um ensino, né, para nos dizer que nós não precisamos de lutar, de brigar, de guerrear, né? Nós não precisamos dar força para herdar o bem da terra, né? Entende? Para herdar a vida eterna. Porque nós chegamos aqui sem nada e quando falecemos, adormecemos, nós não levamos nada. Então, o que nós temos que herdar é a vida eterna, é o paraíso, né? É a eternidade, ou o céu, né? Cada um diz de uma maneira, mas isso daí é uma promessa de Deus para nossas vidas e nós temos que tomar posse dessas promessas de Deus. Ele é infalível. Todas as promessas que estão contidas desde o princípio da Bíblia, elas se concretizam e vão se concretizando. Bem como nós vemos, né, tudo que está acontecendo no mundo nesses últimos tempos, são sinais, né, de que o fim está próximo. Que fim é esse, pastor? É o fim da humanidade, é o fim dessa vida terrena que nós temos, né? A Bíblia diz que haverão outros céus e outra terra. Nós não sabemos como isso vai se processar. Tem pastores que creem que aqui mesmo, no planeta Terra, que vão haver um novo céu e uma nova terra. Eu, para falar a verdade, eu nem me importo. Importa que seja um novo céu e uma nova terra, onde a promessa diz que nós viveremos eternamente ao lado do Senhor, ao lado de todos aqueles que resolveram, que escolheram seguir os seus passos, né? Seguir a sua vida, né? Hoje mesmo eu cumprimentei um grande amigo aí do Brasil, trabalhei com ele em 3 trabalhos diferentes, né? Uma empresa aérea chamada Varig, depois no Conselho Nacional do Petróleo, que finalmente na Polícia Civil aí do Distrito Federal. E ele me mandou um vídeo no ano passado, não sei se foi 23 ou 22 de setembro, ele se batizando lá no Jordão. Foi para mim uma alegria muito grande, foi algo muito especial, um presente que Deus me deu, porque eu tenho uma amizade, um amor muito grande pela vida dele. Então, é isso que nos alegra, é isso que nos faz caminhar para frente, né? Outras pessoas que recebem esse vídeo também, elas me buscam, me procuram, eu sei que estão seguindo outros caminhos, às vezes eu sou informado, né, que fulano se converteu, que está numa igreja X, está liderando, né, um casal lá de Brasília também, um dia desse, o meu filho me falou,
que comentou, né? Até a mãe dessa menina, dessa moça, ela faleceu há uns 3 meses atrás, mas ela está firme, está na igreja com o marido, ela está cuidando dos jovens. Isso me alegra bastante, isso me dá um desejo maior de poder fazer o mínimo que eu faço, que, por exemplo, é um vídeo como esse para você ver como as pessoas elas são transformadas. Eu posso ser um instrumento usado por Deus, através das palavras que Deus coloca na minha boca, dessa imagem que vocês estão vendo aí, mas quem vai fazer a mudança, a transformação é Deus. O poder é do Espírito Santo. Então, eu sou apenas, vamos dizer assim, um veículo, né? Eu sou apenas usado como uma liga. Deus, às vezes, pode usar a minha vida para isso daí, para que a palavra que venha para você faça com que você mude, com que você se transforme, né? Com que você seja uma nova criatura, né? Agora passa a ser considerada filha de Deus, né? Aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então você pode ter chorado, mas foi consolada. Você pode ser humilde de espírito e vai ganhar o reino do céu. E você, como manso, né? Você vai herdar a terra, tomar a promessa da terra. Que terra é essa? A terra prometida, né? No passado era o Canaã, né? O povo foi tirado lá do Egito, né? Aquela multidão, 600 mil homens, fora as mulheres e a criança, foram tirados por Deus do Egito para levar para a terra prometida. Foi uma promessa que ele fez e levou, né? Não levou direto, porque a desobediência era tão grande, a teimosia era tão grande, o pecado era tão grande, que ele ficou rodando 40 anos no deserto até entrar na terra prometida. Ou seja, todos aqueles 600 mil homens que relata na Bíblia, que saíram do Egito, eles não entraram na terra prometida, exceto 2, né? Josué e Caleb, já temos vídeos disso daí, é outra história. Mas você vê, a geração morria-se mais rapidamente naquele tempo, mas não entraram, só os seus filhos, os seus descendentes, né? Que saíram como crianças, chegaram como homens lá, e os que foram nascendo nessa peregrinação toda. Então nós somos os humildes de espírito que Deus quer. Nós que Deus permite que soframos às vezes e choremos, somos como Deus quer. Nós somos os mansos que vamos herdar a terra prometida, não essa mais terra física, que eles atravessaram o Jordão para dar entrada hoje no Canaã, né, no que é hoje parte do país de Israel. Mas é a terra prometida, é a vida eterna, é o novo céu e a nova terra. A Bíblia diz que não vai haver mais choro nem ranger de dentro, ou seja, o sofrimento vai acabar. Não vai haver mais doença, nós vamos viver eternamente. Seremos transformados, esse corpo físico já era. Você que preza muito pelo seu corpo, e pode prezar, isso aí não é problema nenhum, tenha certeza que ao pó voltará esse corpo. Do pó ele veio e ao pó voltará. Mas será outro corpo, um corpo glorificado, como um corpo de anjo. E nós estaremos ali para sempre, ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo, essa promessa que tem na palavra de Deus. Se as outras foram se cumprindo, como essa que eu falei agora do Egito para o Canaã, todas as outras estão sendo cumpridas ao longo do tempo e essa também se cumprirá. Então vamos seguir aqui com o nosso texto de Mateus 5, né? Já falamos dos primeiros 5 versículos, vamos agora para o versículo número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Justiça, né? Falamos muito nos 2 últimos vídeos, a justiça humana como um trapo de imundícia. Isso está na Bíblia. E outros versículos duros da Bíblia, 4, 5, 6 mil anos atrás, que falam do que já está acontecendo hoje, como se fossem transportados de lá para cá. E os conselhos que se dão a quem aplica a justiça, né? Aos magistrados, né? Aos promotores, aos desembargadores, aos juízes, entende? Para não torcer a justiça. Então, bem-aventurados que têm fome e sede, ou seja, os que têm vontade de ver a justiça ser cumprida. Porque pode não ver aqui, na vida terrena, por causa da deficiência humana, do pecado humano, né? Do caráter e da personalidade transformado de maneira errada, pecaminosa, pelo próprio homem. Mas porque serão fartos, ou seja, vai ser tanta justiça, vai abundar tanta justiça na vida dessas pessoas que têm essa fome, essa sede da justiça, que vai ser farto,
vai ser farto, vai ter muito, 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 muito. As coisas de Deus são maravilhosas, minha querida, meu querido. Toma posse disso daí. Isso não vai impedir de você viver uma vida secular aqui na Terra, de ter seus bens, de se divertir, de ir a um restaurante, pode até dançar um baile, dançar em algum lugar, viajar, constituir uma família, educar seus filhos, né, poder ver, instruí-los, né? A educação é dos pais, a escola apenas ensina, dá conhecimento, mas a educação é dos pais, e principalmente na idade da puberdade, vamos dizer assim, quando vai entrando na adolescência para a juventude, o cuidado tem que ser maior, porque o mundo jaz no maligno, e as escolas hoje, infelizmente, as universidades têm sido laboratórios do mal, usado pelo mal, pelo diabo, para desviar os seus filhos, suas filhas, dos caminhos de Deus. Essa é uma realidade que nós vemos pelo mundo. Nós vemos aí exemplos, né, das coisas que estão acontecendo, não vamos mencionar agora porque o objetivo é outro. Mas nós temos visto, né, como esses jovens, principalmente, eles têm se transformado em robôs, eles estão robotizados. As mídias sociais têm idiotizado muitas pessoas, e não só jovens, as mídias sociais, no caso, muitos adultos também, e pessoas que têm conhecimento, né, que têm o tino bom, que sabem discernir o bem do mal, o certo do errado. Mas esse é um plano diabólico do nosso inimigo comum, que é o diabo, é o Satanás. Então, seremos fartos. Mesmo que nós não tenhamos a justiça, que tenhamos sede e fome de justiça, que ela não é praticada a nosso favor aqui na terra, nós seremos fartos dela de alguma maneira. Como? Não sei. No paraíso eu sei que vai ser, não vai nem precisar disso, mas eu não sei como isso se concretiza no nosso dia a dia, porque Deus é fiel, Deus é bom, Deus muda as circunstâncias das nossas vidas, Deus reata casamentos que estão desatados, né? Deus dá as finanças para aquele que está sem dinheiro, Deus perdoa o adúltero, Deus perdoa o corrupto, Deus perdoa o ladrão, o assassino, Deus tem esse poder de perdoar, entende? E isso não afasta a responsabilidade de cada um, e se forem alcançados pela justiça humana, que tem de pagar pelos seus crimes, Deus não afasta isso, mas Deus prepara dentro dessa circunstância negativa, da dor, do choro, lembra dos versículos anteriores, da falta de esperança, Deus prepara já a caminhada para a vida eterna. Essa é a promessa de Deus e está aberta a cada um de vocês que ainda não tenham recebido Jesus como Senhor e Salvador. O verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é a troca, veja bem, muitas vezes nós queremos fazer negócios com Deus. Deus, eu vou investir na tua obra tanto, mas eu quero tanto de bênção. Não é assim que funciona com Deus. As coisas com Deus são diferentes. Um dia para Deus são 1000 anos. É diferente a nossa conta com Ele. É a maneira de prosperar, a maneira de investir na terra, investir na obra de Deus. Tantas pessoas não investem na obra de Deus, sequer dão dízimo, que é 10% daquilo que ganha, não reconhece que o trabalho que tem, o talento que tem, a capacidade que tem, vem primeiramente de Deus. Claro, nós nos esforçamos, estudamos, fazemos cursos, aprendemos, nós ralamos, né, como diz aí no Brasil, para termos uma vida melhor, para ganharmos mais dinheiro, ter mais conhecimento, às vezes até mais prestígio. Isso é natural do ser humano, mas temos que reconhecer primeiro que essa condição é dada por Deus, é a vida. É a vida. E ela é assim, no estalar de dedo, pode acabar. Quantos jovens morrem, né, por dia, em assassinatos, em consumo de drogas, em acidentes de automóvel? Quantas pessoas jovens morrem? É de uma hora para outra, nós temos que estar preparados. Nós não podemos deixar para tomar decisões quando talvez nem tenha mais tempo. A gente nunca sabe isso, porque a pessoa com Deus vai ter um tempo, um segundo que seja, um minuto, não se sabe. Mas nós temos que tomar essas decisões no tempo certo, né? Então nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Eu falei da minha dificuldade de abençoar autoridades, principalmente no Brasil, sabendo quem são essas autoridades, né, que eu chamo até de pseudo-autoridades. Deus conhece o meu coração, mas nós temos que orar pela vida dessas pessoas,
desses juízes, foi o tema dos dois últimos vídeos, né? Desses promotores, desses procuradores, desses desembargadores, desses ministros. Nós temos que orar por eles, por pior que estejam executando a justiça, por mais incorretos que sejam, né? Por mais sem ser misericordioso como são em alguns fatos, em algumas questões, nós temos que orar pela vida dele. Porque ele também é uma criatura de Deus. Não é filho de Deus. Ele é uma criatura de Deus. Pode se tornar esse filho se ele receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é o pastor que está falando isso. É a Bíblia Sagrada. Agora, se você não crê, se a pessoa não crê, paciência. Mas nós temos que amá-lo a si mesmo. Ele cresceu num contexto, ou não quer mesmo, ou são os pagãos, né, que não acreditam em nada. Entende? São aqueles que acreditam em outras coisas totalmente diferentes. São os incrédulos, né? Mas nós temos que amá-los, temos que respeitá-los, temos que ter misericórdia pelas suas vidas. Eu falei no vídeo passado, na minha oração diária pelo Brasil, eu peço: Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dos brasileiros. E o verso aqui de Jesus Cristo ensinando as multidões, ensinando aos seus discípulos e nos ensinando agora, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ou seja, a misericórdia já me alcançou antes de eu receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela pode me alcançar novamente, me livrando de algum acidente, me livrando de alguma enfermidade. Essa misericórdia é para sempre. Ela vai durar para sempre. Mas eu sou misericordioso para com os outros, não para obter essa misericórdia. Eu sou misericordioso porque a palavra de Deus me ensina, não só nesse versículo. Tem outras passagens bíblicas que falam sobre isso aí, como nós devemos nos portar, como nós devemos ser com as pessoas, principalmente as pessoas de outros credos, que não acreditam nem em Deus, nem em Jesus Cristo. Mas nós temos que ter essa misericórdia, porque isso é ensinado na palavra de Deus. Nós temos que ser misericordiosos para alcançar a misericórdia. Não é uma troca, veja bem, tá? Falei do dízimo, né? De dar algo para Deus ou para a obra de Deus, esperando algo em troca. Não. Nós temos que fazer isso porque a palavra de Deus ensina isso. Tá entendendo? A palavra de Deus ensina isso. E é nisso que nós temos que colocar o nosso foco, fazer a nossa visão ir para frente, né? Caminhar nessa direção, como a Bíblia nos ensina. O verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ó, muitas vezes nós já falamos aqui, né? Muitas pessoas não conseguem escutar a Deus, a voz de Deus. Claro que não. No tumulto que nós vivemos no nosso dia a dia, é impossível ouvir a voz de Deus. Outra coisa, para podermos ouvir a voz de Deus, precisamos ter uma comunhão muito boa com Ele, muito grande com Ele. E a comunhão não se define num culto de domingo, num vídeo como esse de 35 minutos. A comunhão se define no dia a dia, na oração, no louvor, nos nossos atos de misericórdia, né? Em sermos mansos, como o versos anteriores falam, né? Em sofrermos, mas sabemos que somos consolados por Deus. Então, assim nós somos limpos de coração, nós não temos a maldade contra as outras pessoas, nós perdoamos mesmo sendo atacados, mesmo sendo atingidos, nós não podemos ter ira contra as outras pessoas, mesmo ela fazendo coisa que desagradem de uma maneira geral e às vezes até a nós mesmos. Mas é impossível porque nós não dominamos a alma. A alma nós não dominamos, então nós temos que ter uma comunhão muito grande com Deus para podermos vê-lo, para podermos ouvi-lo, né, como diz aqui. Limpos de coração porque verão a Deus. Deus conhece os nossos corações. Antes de sair qualquer palavra aqui, o Senhor já sabe o que eu vou falar. E assim com todos nós, com vocês que estão vendo esse vídeo. Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, né? Deus é onipresente, Ele tem o poder, Ele tem a ciência, Ele tem a presença em tudo e em todos. Por isso que é o Deus. Amém? Por isso que é o Deus. É o meu Deus e é o seu Deus. Toma posse dessa frase. Verso 9. Bem-aventurados pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque Jesus, aqui na terra, ele foi um pacifista. Ele era atacado, ele era insultado, ele era desmoralizado, mas ele era um pacificador. Ele queria o bem de todos, ele dava oportunidade de todos, ele ensinava a todos, até mesmo aqueles que o perseguiam. Então, ele perdoou até nos últimos minutos ou segundos de sua vida ali na cruz do Calvário, depois de experimentar um sofrimento que nós não temos ideia do que seja. Nós não temos ideia do que Jesus sofreu até morrer ali na cruz. Ele fala, uma das últimas palavras dele, Pai, perdoai-lhe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele era um pacificador. Ele era um pacificador. E aqui a palavra diz, bem-aventurados os pacificadores. Tome posse, você pode ser um pacificador, ou você já é um pacificador, às vezes nem sabe, mas já é. Então, toma posse disso daí na sua vida, seja pacífico. Isso aí nos leva de volta aos versos anteriores, né? Limpos de coração, os pacificadores são. Misericordiosos, os pacificadores são. Eles projetam para as outras pessoas aquilo que eles têm no coração, aquela vontade que eles têm de servir ao Senhor, de fazer o bem das outras pessoas. Serão chamados filhos de Deus. No verso anterior, verão a Deus, ou seja, vão sentir algo tão grande em si que é como se estivessem vendo a Deus, né? Serão chamados filhos de Deus, serão reconhecidos por onde andarem como filhos de Deus. Segue o verso 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Olha a justiça aí de novo, gente. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os que estão sendo perseguidos pela justiça, aí não é só o Brasil não, tá? O Brasil nós temos, né, os que são, mas isso é para o mundo, porque a palavra de Deus ela é mundial, vamos dizer assim, ela é para todos. Ela é uma palavra humanitária, é para todas as pessoas. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E a justiça aqui, como o J, né, em minúsculo, né, é como a justiça humana. Porque a justiça teria que ser escrito com letra maiúscula, mas quando ela não funciona, não é a justiça de Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Né? Muita gente prega Deus é amor, Deus é amor, Deus... e é mesmo. Mas Deus é justiça, Ele gosta das coisas certas, Ele gosta do justo. E essa é a grande diferença para aqueles que caminham com Ele, para ouvi-lo, né? Para ser chamado filho de Deus. Então, bem-aventurados sois quando por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós somos do reino dos céus, nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. A justiça humana, principalmente. Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Muita gente está morrendo aí no mundo por causa da palavra de Deus. É que isso não é noticiado, isso não dá lucro às emissoras, às mídias do mundo, né? Aos jornais, às televisões, mas muita gente é morta por causa da palavra de Deus. Alguns países a perseguição é total, tremenda, por causa da palavra de Deus. São bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Se fosse só injuriar e mentir, ou falar mal de você, seria bom, né? Mas matam, prendem, né? Põem numa cadeia. Lá em alguns islâmicos, alguns dos líderes islâmicos, não é o povo islâmico, é o muçulmano, não, são aqueles líderes, né, que querem implantar a sua ideia por força. Eles queimam, eles afogam. Os homossexuais que a esquerda defende todo, tem países, o Irã é um deles, que matam por serem homossexuais. Essa é a realidade. Esse é o mundo que jaz no maligno. Esse é o mundo que é ditado pelo diabo, o perseguidor das pessoas boas, dos mansos, daquelas pessoas de bom coração, dos misericordiosos, etc. E, finalmente, o verso 12 diz assim, regozijai-vos e exultai, ou seja, fiquemos alegres, demos grito, né? Viva, glória a Deus,
porque este é o vosso galardão. Aqui ainda fala grande galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Jesus falando toda aquela história do Velho Testamento relatada pelos profetas, amando de Deus, ele estava traduzindo aqui essas bem-aventuranças que nós vimos nesses 12 versículos do capítulo 5 de Mateus. Regozijai-vos e exultai, para encerrarmos, né, hoje, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo ali, olha, isso já aconteceu no passado, isso vai acontecer no futuro. E nós vemos que está acontecendo. Aqui são 2000 anos atrás. E nós vemos que está acontecendo nos dias de hoje. Lamentavelmente. Mas nós vamos ter o nosso galardão. O galardão é um prêmio. Nós vamos ter um prêmio lá no céu. Os prêmios aqui da terra, nós não podemos levar para o céu. Nós podemos levar a palavra de Deus no nosso coração para experimentar a vida eterna. Amém, meu querido, minha querida? Abra suas mãos, porque o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre do Filho, Jesus Cristo, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Aprecie esse vídeo, comente comigo, em particular, no meu e-mail, no meu telefone. Faça como você quiser, mas principalmente passe para outras pessoas, da família, da vizinhança, amigos, colegas de trabalho, de escolas e universidades. No nome de Jesus, tenha um resto de semana abençoada.